convidar os irmãos para nós ficar de pé. Eu quero estar fazendo uma oração pelo nosso pastor, ao qual que é o anjo dessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Que irá trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Vamos fazer uma oração para o nosso pastor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, estamos aqui, aleluia, te adoramos, te exaltamos, honramos teu santo nome. Papai querido, está aqui, Papai querido, o anjo da igreja, ao qual o Senhor tem determinado sobre esta igreja, Senhor, ao qual o Senhor tem colocado autoridade sobre este lugar. Meu Pai, eu quero interceder por ele nesta noite, que o Senhor use a boca do teu anjo nesse lugar e venha falar, Senhor, com os coração. Capacita, Senhor, põe brasa na língua dele, Senhor, aleluia, que ele possa falar, Senhor, aleluia, direto do Senhor para cada um nesta noite. Estamos aqui, aleluia, abrimos nossos corações, abrimos nossos ouvidos, Senhor, e fala, Senhor, conosco. Aleluia, pode ser palavra de repreensão, pode ser, Senhor, mas que seja do Senhor. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu quero que a diaconisa Débora senta aqui que a pastora encosta a porta da igreja. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Você pode agradecer a Deus pela tua família? E a minha esposa, pela primeira vez nesses 7 anos aqui em Concha, eu não chamei ela por pastora, minha esposa. Meu filho Arthur, Lucas, dou graças a Deus. E ter vocês também como irmão em Cristo Jesus, a família de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou pegar no microfone, esse aqui está meio distorcido. Glória a Deus, está melhor. Louvado seja Deus, de novo grave para mim, Cristo. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Obrigado. Deus abençoe. Podeis ficar sentado mesmo. Falar sobre família é a melhor coisa. Baixa a aleluias, graças. Obrigado. Podeis assentar. Eu quero trazer uma palavra de família. O presbítero José, igreja amada, ele trouxe uma palavra inicial muito forte ao meu coração. E Deus falou muito comigo, testificando a palavra do Senhor aos nossos corações. Todo o trabalho de Cristo Jesus na terra, ele foi árduo, foi difícil. Um evangelho a qual Jesus Cristo pregou, na época dele, a qual o povo estava incrédulo, o povo estava derramado em idolatria, ainda o povo estava escravizado pelo Império Romano daquela época. Tudo que eles trabalhavam, o Império Romano tomava. Tudo que eles viviam era debaixo do sinédrio, debaixo dos escribas. O povo deveria ter a liberdade para adorar a Deus. E a fome e a escassez naquela época era grande. E quando nós lemos e entendemos o milagre de Cristo Jesus,
Hoje à tarde eu estava lendo e estudando, relatado pela misericórdia do Senhor, Jesus Cristo, ele fez 39 milagres, relatada pela Bíblia, mas ele fez muitos sinais, prodígios e maravilhas ainda. Mas 39 milagres, a qual marcou aquela época em Cristo Jesus. Você não está entendendo, pastor, mas é pouco. Jesus, ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele, louvado seja Deus. Ele mesmo disse: vocês farão obras maiores do que eu. Por isso que o Evangelho vai narrar, aleluia, é escrito, dizendo que ele mesmo fez 39, louvado a Deus, mais 39 milagres feitos, relatados, que marcaram e impactaram as famílias naquela época, louvado a Deus. E nós vemos e lemos e estudando, o Senhor colocou no meu coração, aleluia, um sermão muito forte aos nossos corações, aleluias. Talvez você vai entender a base da família, a prioridade de Deus sobre a sua família nesta noite. Eu quero que os irmãos, glória seja dada ao Senhor. Efésios. Fala para o teu irmão, prepara a cinta aí. Pode ficar sentado com Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Efésios, no seu capítulo 5. Glória a Deus. Quem comprou, diga glória a Deus. Efésios, no seu capítulo 5, vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício de Deus, cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos, nem torpeza, nem por vogações, nem por cachorrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que isto, que nenhum forcaneadores ou impuro ou avarento, ao qual idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Ninguém vos engane com palavra vã, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porque noutro tempos erreis e era treva, mas agora são filhos do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito Santo é toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não cobiceis, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas andais de acordo, porque eles fazem outros, até dizem é top, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifestou. Pelo que diz: desperta dos que dormem, e levanta dentre os mortos, em Cristo te resplandece. Portanto, vede, prudente como andais, não como necio, mas como sábio, remidos em tempos em quão são os dias maus.
pelo que não sabeis insensato, mas entendido, qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo o nosso Deus e por tudo em nome do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros com o temor e o amor de Deus. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das suas maiores cartas. O apóstolo Paulo, em prisões, em cadeias, ele vai escrever essa carta para a carta à igreja de Éfeso, uma igreja a qual Paulo amava muito, a qual Paulo tinha no seu coração. E Paulo, em cadeias, ele descreve esta carta encorajando os irmãos, encorajando a sua igreja, incentivando ao seu povo retornar ao amor e retornar ao Senhor, fugir de toda a escravidão a qual Cristo já nos libertou. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo, em cadeia, dizendo que devemos ser imitadores de Cristo Jesus, ser imitador de Deus, aleluia, porque antes de todos erraram, todos flagelaram, mas Cristo Jesus, ele é autor e consumador da fé, ele nunca errou, nunca falhou. Cristo, ele mesmo disse: se alguém for te assaltar e tirar sua roupa, tirar a sua camiseta, que você dê a sua túnica, e se te alguém esbofetar, vira outra face e deixa te bater. Aleluias. Apóstolo Paulo começa a dizer para a sua igreja amada, para o seu povo eleito, a dizer o povo que vai morar ao céu. Paulo e Deus tinha, primeiramente Deus tinha em seu coração a preocupação das famílias santas, as famílias, a igreja, os povos que estavam na Ásia, que estavam na Ásia, a igreja que estava situada, as vizinhas locais. Qual era a preocupação, pastor? As famílias santas que vão herdar no céu, as famílias que aceitaram a Jesus, agora estão fugindo do caminho da verdade. Deus se preocupa com a tua família, Deus se preocupa com você, Deus ama você, Deus ama a sua família. E o apóstolo Paulo vai dizer: seja imitador de Cristo, seja imitador de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer, ele disse: andai no amor. Porque eu disse isso, a igreja era perseguida, a igreja estava sendo perseguida, os apóstolos estavam sendo perseguidos, diaconatos. E quando nós somos, aleluia, encorajados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que nós unidos, nós igreja do Senhor como famílias, aleluia, o Senhor Deus, quando a Bíblia lá em Atos Apóstolos vai dizer que todos andavam num só pensamento, num só amor, numa só comunhão, tudo ia bem. A igreja, aleluia, do Senhor, apóstolo Paulo vai dizer: andai em amor, aleluias. Era o modelo da família, era o amor, aleluias, Cristo amor. Apóstolo Paulo, quando vai instruir Timóteo, vai dizer, aleluias, que o marido, a mulher deve amar o seu marido como se fosse
esposa, aleluia, como ele tem cuidado da igreja do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, por isso Deus sempre se preocupou com a família. Deus sempre se preocupou comigo e com você, aleluias. Mas Paulo vai chamar, aleluias, por causa da prostituição, por causa da avareza, por causa da fofoca, por causa, me disse daquilo, o amor de muitos naquele tempo. João também vai dizer em Apocalipse que nos finais do tempo, o amor de muitos esfriaria na casa de Deus. É difícil você dar glória, é difícil você dar aleluias, porque você sabe que é verdade. Paulo estava exaltando, aleluia, consertando aquela igreja amada a voltar aos princípios da família unida. Mas pastor, mas porque esse sermão é esse sermão modelo da igreja, é esse sermão que Cristo Jesus te colocou para a tua casa ser salva, para ser um modelo, você ser um exemplo da tua casa, da tua família. Me prova isso, pastor. Me prova isso. Apóstolo Paulo, quando vai viajar, aleluia, com Silas, ele estava em comunhão, aleluia, porque a igreja amada tinha enviado eles na obra missionária. Mas Paulo estava no templo adorando, fazendo ali os deveres que ele tinha com Silas. Mas certo dia, aleluias, aquele demônio sempre dizendo: esses são os filhos de Deus, esses são os filhos do Altíssimo. Paulo, injuriado, vai e expulsa o demônio do espírito da adivinhação naquela menina. Eles são presos, aleluias, eles estão ali chicotadas. Paulo vai dizer: aleluias, eu oro e você canta, eu oro, aleluias, e as cadeias caem, as prisões ali se arrebentam, o Senhor liberta Paulo e Silas. A Bíblia diz que o carcereiro, aleluias, o carcereiro vai dizer: vão se matar. Apóstolo Paulo vai dizer: não, aleluias, nós estamos aqui, aleluias, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui, ninguém vai se matar. Apóstolo Paulo prega, aleluias, ganha aquele soldado. E o apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, uma profecia, a qual Josué vai dizer lá, aleluias, no livro de Josué, aleluias, nós saímos do Egito, aleluia, nós saímos do mundo, nós estávamos presos, agora nós servimos ao Senhor. Se arrependa, você não adorar outros deuses, você vai deixar o Senhor, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué vai dizer: eu e minha casa vai servir ao Senhor. Vocês podem servir Baal, vocês podem servir o Deus que morreu, vocês podem servir o Deus que é teu, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O carcereiro também vai dizer: minha casa agora. E Paulo vai dizer: nós vamos servir ao Senhor. Nós vemos que a obra missionária é importante, a qual o presbítero ele colocou aqui dizendo que nós temos que ganhar almas ao Senhor. Mas para que nós venhamos ganhar alma, Deus precisa tratar nós. Para Deus fazer nós ganhar alma, nós temos que tratar nós. Para nós ganharmos almas, temos que ser obreiros sarados, obreiros curados, obreiros purificados na casa do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ser sarados. Paulo, aleluia, eu gosto de falar do apóstolo Paulo, porque Paulo tinha um entendimento com Cristo. Não se deixe levar pela criança grande, presta atenção. Aleluia, Paulo vai dizer à igreja, para aquela igreja daquele sermão: esta carta de Éfeso mexe com os irmãos, porque nós pensamos que só os bêbados, só as pessoas que estão aí fora, só os matadores, só os roubadores, só as prostitutas,
cachaceiros, só os drogados que não vão herdar o reino de Deus. Mas Paulo vai dizer: Éfeso, vocês estão com a barriga cheias, vocês já estão engomadinhos, vocês já estão com o nariz empinados. Toma cuidado, porque lá no céu, ele vai dizer no capítulo verso 3: mas a prostituta, todos impuros, avarentos, ainda entre meia entre os vós, não por topeza, nem por cachorrice, não convém com toda, nós devemos fazer é mais ação de graça, porque bem sabeis que os fornicadores, os impuros, os avarentos, o idólatra não reinarão com Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia! Se coloca de pé. Pastor, a minha casa não anda bem, o culpado é você mesmo. Apóstolo Paulo está dizendo em sua carta, dizendo: seja imitador de. Você viu Jesus Cristo como Deus, 50% homem e 50% sendo Deus. Ele tinha o poder de poder sentar no trono, sim ou não, igreja? Mas ele sentou. Ele era juiz, sacerdote e rei. Ele acusou alguém? Ele falou mal dos seus irmãos? Ele apontou aquela mulher, aquela prostituta no tanque de Jacó, quando ele viu aquela mulher que tinha, aleluia, 5 maridos, ele acusou? Glória a Deus, aleluia. Porque você fala do teu irmão? Verdade. Porque você fala da tua irmã? A tua boca é santa. Tem crente tomando cerveja. Tem crente, aleluia, escutando música do mundo. Tem crente que tem, aleluia, dinheiro, mas a Bíblia diz que ele não dá porque ele é avarento. É palavra, aqui está na palavra. Aleluia. Tem gente que faz cachorrice. Está na Bíblia aqui. Pastor, o que é cachorro? Sabe o que é aquele irmão, aquele crente? Que vai e volta. Hoje a Débora, nós estávamos, a coisa Débora, perdão, nós estávamos falando aqui. Irmãos, se Cristo te libertou, se Cristo te purificou, nova criatura tu é. Você perdeu de agora a Deus, aleluia, está se preocupando com o teu irmão. Se nova criatura você é, aleluias. Porque você quer retroceder, porque você quer voltar para trás, porque você quer parar, a tua família depende de você, a tua casa depende de você, você é a coluna do Senhor, você entra por essas portas aqui, aleluias. Deus está dizendo uma ordem na ordem, inferno, Deus está dando ordem para você hoje, Deus está na traição de toda ação do diabo com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, e as portas do inferno não prevalecerá contra o meu povo e contra a igreja de Deus. Aleluias. Paulo dá esse sermão contando esses defeitos da igreja. Mas pastor, tem remédio para isso? Tem. Eu fumo cigarro, eu bebo, eu conto uma mentirinha, até falo palavrão, pastor. Tem remédio para isso, tem cura para isso. Eu não sei perdoar o meu irmão, tem cura para isso. E o nome dele se chama Jesus de Nazaré. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. Satanás pensava que o apóstolo Paulo trancava, que
Eita, Deus me deu uma revelação aqui. Satanás tentando paralisar a igreja, tentando parar Paulo, para não poder pregar a palavra de Deus. As cartas de Paulo era mais pesada, era mais santa, porque o Espírito Santo de Deus, quanto mais quer parar a igreja, quanto mais quer te parar, quanto mais, aleluia, Deus coloca fogo, Deus coloca fogo sobre a tua vida, para você andar e caminhar. Quanto mais o inimigo, as pessoas tentam te parar, Deus coloca mais combustão, Deus coloca mais gás, Deus coloca mais fogo, para você marchar, marchar e marchar na presença dele. Apóstolo Paulo ainda vai dizer: porque em outro tempo nós era trevas, nós andava sem a luz. Outro tempo nós bebia, mentia, fofocava, contava história, raiava o dia dançando. Mas o apóstolo Paulo dizia: agora, olha no teu peito, agora, a luz, a luz, a luz, bate no teu peito forte, a luz, diga: a minha família, bate forte, a minha família, tem luz, a minha família, a minha casa, tem luz, a minha casa, a minha família, tem luz do Senhor. Portanto, no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Anda como um filho da luz. Glória a Deus, aleluia. Se você não tem andado como um filho da luz, você está andando com o pai da mentira. E o nome dele se chama Satanás. Por isso eu disse: a tua casa está de pé, o Senhor está segurando, mas o diabo, ele quer passar rasteira. A tua casa tem que estar não na areia, mas na pedra angular, a pedra de espina, a rocha eternal que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Verso 16. Aleluia, perdão, 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Eita, eita. Quem condena é Cristo Jesus. E pelo que te desperta dos que dormem. Será que eu e você tem dormido na presença de Deus? Será que eu e você tem dormido na casa do Senhor? Quanto tempo Deus está falando com você? Não é pastor Elinho, não. Queria pregar aqui sobre bênção. E você aí pagar, aleluia, lá na praça para mim, aleluia, para minha família nesta noite. Aleluia, um hambúrguer, bem grandão, aleluia. Mas tem que pregar a palavra de Deus. Ou você pagar uma pizza, me chamar para comer uma pizza. Desperta do que dorme, dentre os mortos. Tem muita gente morta na casa de Deus. Tem muita gente dormindo na casa de Deus. Tem muita gente cocheando dois tempos. Será que é Deus? Será que é o Senhor Deus está falando? Será que é Deus mesmo que está dizendo comigo? Aleluia. Imagine Deus agora abrindo aqui o telão de Jeová e contando os teus defeitos, contando as tuas falhas, te entregando a público. Mas Deus não faz isso. O Senhor Deus está tratando comigo, com você nesta noite. O Senhor está tratando comigo nesta noite. Remidos o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são perversos. O mundo que nós vivemos aqui, aleluias, não sabemos planir, né? Os dias são maus. Este mundo
e não há o que a contenda. Eita, tem muita gente brigando, se embriagando do vinho de contenda, mas enchemos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí Paulo vai dizer, aleluias, já que vocês receberam, vocês sabem que o seu defeito não vai andar no reino do céu. A partir de vai dizer que Cristo, outro dia nós andávamos como os dignos aí das trevas, mas a luz de Cristo já habita dentro de mim, da tua casa, da tua família. Paulo vai dizer a parte C, aleluias, e você vai ter que dar glória a Deus. Se você não dá glória a Deus, você não vai morar no céu. E Paulo vai dizer, segura aí a tu, e depois você toca em nome do Senhor Jesus. Vai dizer, falando entre vós, eita, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando, bendizendo ao Senhor no seu coração. E termino. Quando nós se reunimos, a família, o modelo, a igreja Santa Imaculada, você pode olhar para o teu irmão e dizer, você é minha família? Se ele não gostar, o problema é dele. Você é minha família. Você é minha família. Você é minha família. Diga para ele, você é minha família. Diga para você, você é minha família. Você é minha família, aleluias. Você é minha família. Você é minha família. Diga para o teu irmão, você é minha família. 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 Você é minha família, meu Senhor. Encerro. E a nossa secretária vai dizer, dando sempre graça por tudo, para de murmurar. Por nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão do teu irmão. Você vai aprender isso. Faz uma corrente aí. Sabe aquele irmão mais fraco da igreja? Sabe aquele irmão, aleluias, que dá trabalho, que dá dor de cabeça? Eu já preguei aqui. Fica à vontade aí, vocês aí. Eu já falei aqui, quem mente, quem bebe, tem que se converter na parte A. Agora a parte C, o mais difícil. Toda família sempre tem uns que dá dor de cabeça, até uns que dá nó no cabelo. Tem uns que quebra a perna, tem outros que tem que ser carregado em cadeira, e outros carregados como aqueles papos carregaram até Jesus. Vocês têm que carregar, meu irmão. É a palavra. E eu termino dizendo aqui. Aí o apóstolo vai dizer assim, Efésios. Eu já falei a parte A, já falei a parte B, agora a parte C. Sujeitavos uns aos outros. Isso é forte. No temor de Deus. Para com cachorrice. Para com fofocadice. Para com essas coisas. Porque isso não é filho de Deus. Mas Jesus, Ele é a luz da sua igreja, do seu povo. Aqui tem um povo santo. E a luz de Cristo Jesus brilha sobre a tua família. Diga comigo, o brilho, a luz, a fraca. Diga comigo, a luz. Quem é a luz? Jesus. Paulo está dizendo, a luz é Cristo. A luz é Cristo. Ele está sobre mim, está sobre os músculos, está sobre a família, está sobre a tua casa, está sobre você.